Olá pessoal, bem-vindos às aulas de circuitos eletrônicos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre diodos semicondutores. É a terceira aula da série. Os diodos são um dispositivo de dois terminais, cujo símbolo é dessa forma. Um detalhe interessante do diodo é a sua região Zener. Então a gente tem aqui a curva normal do diodo que a gente viu na aula passada, né? A parte onde eu tenho aqui a área de não condução, né? E o que acontece? Se você aplicar uma tensão reversa muito grande para ele, vai chegar um ponto que ele vai fazer uma quebra. Aí, a partir de que ele tem essa quebra aí, fisicamente ele começa a passar toda a corrente para aquele lado que está lá. Então é isso que acontece, ó. Chega nessa tal de tensão Zener aqui, que a gente chama de VZ, e na hora que tem essa quebra, a corrente aumenta, para infinito, ou seja, o fluxo que estiver passando lá. Tá? A tensão reversa, para acontecer isso aí, é chamada de tensão de avalanche, de quebra, e a corrente chamada de corrente de avalanche. Nessa figura aqui, a gente pode ver a tensão direta de polarização do diodo aqui, ó, como eu tinha comentado na aula anterior, né? Para o do silício é igual a 0,7 volts e para germânio é 0,3 volts. A partir dessa tensão que ele consegue vencer essa barreira, que é a região de depressão na polarização direta, ele consegue então fazer a condução. Então eu tenho aqui uma queda de tensão de 0,3 volts, 0,3 volts aqui para o germânio e de 0,7 volts para o silício. O efeito de temperatura. Tá? Então, uma das características do diodo é que, como ele é um elemento físico semicondutor, ele vai sofrer com a temperatura. Então, conforme eu tenho uma variação da temperatura, então dá para ver aqui, ó, nesses pontos aqui, que a temperatura aqui, desde negativa até a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, 100 graus e 200 graus, o que vai acontecendo? A curva do diodo vai se aproximando, vai se aproximando desse eixo vertical das correntes aqui, ou seja, diminui, há uma diminuição então dessa tensão aqui, nesse caso aqui, ó, a gente tem que é 0,7 e essa aqui é a curva do silício. Eu tenho uma diminuição da tensão nesse sentido com o aumento de temperatura. Nesse caso, na polarização reversa, aqui, conforme aumenta a temperatura, ele vai aumentar negativamente a tensão reversa. Então dá para ver aqui que, além de aumentar a corrente de saturação, ele aumenta a tensão reversa, e a tensão, até chegar na tensão de quebra, de Zener, que é essa daqui. Então, o diodo, assim como os outros elementos semicondutores, eles são sensíveis à temperatura. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem no nosso computador uma ventilação forçada. Os elementos lá estão em funcionamento, eu tenho um aquecimento, todos eles têm um aquecimento natural, pela lei de Ohm. Por isso que a gente vê as resistências, e contabiliza em alguns dispositivos a própria resistência interna dele. No caso do diodo, a gente viu lá a resistência que pode ser estabelecida em função da tensão do diodo sobre a corrente do diodo. E então, dependendo do funcionamento, eu vou ter uma faixa que ele é segura de funcionar. Como que eu melhoro isso daí? Com a purificação do componente, com a
a inserção controlada, né, de outros elementos, né, que são as impurezas, como a gente viu, né, que seria aquela dopagem na aula passada, e assim por diante. Então, o efeito de temperatura é importante para a gente saber que os componentes têm que trabalhar na sua temperatura nominal, ou temperaturas adequadas dentro daquela faixa de temperatura que ele funciona da forma correta. A resistência do diodo, então, os valores de resistência do diodo, a gente pode estabelecer 3 tipos aí. Um que a gente chama de resistência estática ou de corrente contínua, então é a resistência quando a gente coloca nos terminais do diodo uma corrente contínua, né? É um sistema com tensões de corrente contínua. A resistência dinâmica ou corrente alternada, que é aquela onde a gente tem uma corrente alternada circulando no diodo, e a resistência média de corrente alternada. Resistência estática, né, ou de corrente contínua, é aquela que a gente viu na aula passada, né? Então eu tenho aqui ela é estabelecida em função da tensão do diodo pela corrente do diodo. Então eu tenho aqui uma tensão aqui no diodo, tá? Se ele já está se ele já está na parte de condução, né? Já rompeu, passou daquela tensão para vencer a barreira de depressão, né? No caso 0,7 para o silício e 0,3 para o germânio. Eu tenho então aqui a tensão sobre ele e vai me aparecer uma determinada corrente. Então, aqui é a resistência dinâmica ou corrente alternada, né? Então, quer dizer, ela é estabelecida em função das correntes alternadas sobre a curva do diodo. Então, está aqui a curva do diodo. Então, essa corrente alternada aqui tem um ponto central, né, que ela varia para um pico máximo positivo e um pico máximo negativo. Então, ela tem uma variação, né, dentro desse período. Essa variação, né, é contemplada numa área, né, da curva. Então, essa área da curva aqui é onde ela está variando. Ou seja, essa resistência vai depender também da uma variação que ele vai ter de tensão no eixo horizontal. Então, essa daqui, ó, essa variação de tensão. Ou seja, a gente pode estabelecer a resistência dinâmica através do ΔV sobre ΔI. Então, dá para ver isso daqui, né? Na curva agora, uma curva completa do diodo de silício, 0,7 volts, é onde ele tem aquela, né? Que eu tenho aqui a onda senoidal da corrente variando, né, nessa faixa de atuação da curva do diodo. E aí eu tenho aqui uma variação ΔV de D, que é da tensão que eu tenho, né? E vai me fornecer então nessa faixa aqui, para essa tensão e essa faixa de corrente, uma resistência chamada resistência dinâmica. Então, na polarização direta, essa resistência dinâmica é igual a aproximadamente 26 milivolts, né, sobre a corrente do diodo, que eu estou aplicando no diodo, mais a resistência do material semicondutor, né, a resistência interna do próprio diodo. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a minha corrente varia nessa faixa da curva do diodo, varia nessa faixa da curva do diodo que está aqui, e essa tensão que está aqui, que é a tensão delta VD, que é do diodo, tensão VD aqui, ela vai ser sempre fixa depois que o diodo conduziu. Depois que eu passar por essa parte de 0,7 aqui, ó, qualquer uma dessas faixas aqui, que eu vou pegar aqui de corrente, aqui, qualquer uma dessas aqui, vai me fornecer um delta VD aproximadamente igual a 26 milivolts, né? Ou seja, a corrente, então a resistência, né, dinâmica, vai depender da quantidade de corrente do diodo, né? IRB varia tipicamente de 0,1
de 0,1, ela vai variar tipicamente de 0,1 para dispositivos de alta potência, até 2 ohms para potências para diodos comuns. Em alguns casos, RB, então, pode ser ignorado. Então, quer dizer, eu posso reduzir aquela forma da resistência dinâmica simplesmente por essa daqui. Então, reduzir isso aqui. Tá? No caso da região de polarização reversa, que não está aparecendo aqui no nosso gráfico aqui, né, a resistência é essencialmente infinita. Então, quer dizer, tá, é como se fosse um circuito aberto. Por isso que isso aqui, a resistência dá uma resistência infinita. Então, a gente viu a resistência, né, de corrente contínua, né, a resistência de corrente alternada. Né. Agora, existe um valor médio que a gente pode aplicar também, é a chamada de resistência de corrente alternada média. Essa resistência de corrente alternada média aí, então, é simplesmente uma média desses valores aqui, da variação da corrente e da variação da tensão, né, ponto a ponto. Então, eu pego isso aí ponto a ponto. Né? Normalmente, ela é utilizada para um circuito particular quando eu preciso estabelecer essa resistência de uma forma mais precisa. Aí. Os circuitos equivalentes, né, do diodo, então, vou chamar esse circuito aqui de linear por partes aqui, tá? Estabelece então aqui, ó, que eu tenho aqui para o caso do diodo de silício aqui, estabelece aqui, ó, que a partir desse símbolo aqui a gente tem uma fonte de tensão dentro dele aqui de 0,7, porque é onde eu consigo vencer a barreira de depressão, uma resistência interna, né, que, por exemplo, aqui tem o valor de 10 ohms, e o diodo ideal. Então, um circuito equivalente do diodo, então, tem esse formato que está aí. Só que isso daqui está praticamente completo. Os circuitos equivalentes de diodo, nesse modelo simplificado aqui, né, eu tenho, então, somente a fonte de tensão e o diodo. Ou seja, o efeito da resistência é eliminado. Aquela curva que tinha aqui antes, da curva do diodo, que é o efeito da resistência, ele é eliminado. Então, eu só tenho esses dois elementos aí. Isso facilita, né? Mas porque essa resistência pode ser desprezível. E no circuito equivalente do diodo ideal, eu tenho simplesmente, né, a passagem direta sem levar em consideração a queda de tensão para o germânio e para o silício, que seria o 0,7, né? 0,3 aqui. Então eu consigo desprezar esses dois elementos aqui. Por quê? Porque as tensões envolvidas no meu circuito são muito maiores. Então isso aqui é desprezível nesse caso que está aí. A folha de especificação de um diodo, então, né, ela tem um monte de informações aí, tá? Por exemplo, a corrente, a tensão direta, né? A corrente direta possível, são os valores que máximo que eles podem atingir, né? A resistência máxima, né? A tensão reversa máxima, tudo isso dependendo da temperatura, ó, pode olhar, observar aqui, né? Tudo depende da temperatura, ou seja, a uma determinada temperatura, a potência de dissipação, a capacitância, né, em polarização reversa, né, e aqui o tempo de recuperação reversa, ou seja, qual que é o tempo que ele consegue voltar para o funcionamento depois que inverter, né, a tensão. E as faixas de temperatura. Então, dentro de uma folha de especificação de um diodo, né, um elemento físico que a gente usa, né, para implementar um projeto, vão ter essas várias informações
dessas grandezas aí. Então, a gente viu que tem uma capacitância. Então, essa capacitância tem uma área reversa e tem uma área direta. Ela seria uma capacitância parasita que estaria, né, que a gente estaria sobre os terminais do diodo. Né? Então, tem para a polarização direta, né, uma capacitância de armazenamento ou difusão, né, mas é muito pequena. Então, a gente pode ver aqui que está na ordem de picofarads, aqui. Né? E ela existe conforme eu aumento a tensão do diodo. Então, conforme eu aumento essa tensão do diodo, ele está aqui. Na polarização reversa também, né, eu tenho uma capacitância, que também depende da tensão aplicada reversa. Quanto maior essa capacitância, a tensão reversa é aplicada no diodo, tá? Eu tenho uma diminuição dessa capacitância que está aí. Nas notações dos diodos, né, a gente tem vários símbolos aí utilizados no mercado. Tá? O mais comum é esse daqui mesmo, né? Aquele que a gente já vem vendo aí. Nos dois terminais, o positivo e o negativo aqui, a gente tem um nome dado para eles também. Esse nome aqui é chamado de anodo para o lado positivo e catodo para o lado negativo. Então eu tenho aqui o anodo e o catodo. Tá? A abreviação deles é um A e um K. É o A para o anodo e o K para o catodo. Tá? Comercialmente, a gente pode ver também que ele tem elementos que têm um tracinho. São fabricados com um tracinho, e esse tracinho aqui vai denotar o nosso catodo. Então, do outro lado, eu tenho o anodo. Esse aqui é o anodo. Tá? Os outros também, eu preciso dar uma verificada aí, mas na própria folha de especificação vai dizer onde é o anodo e o catodo. Nesse caso aqui, eu sei que aqui é o catodo e aqui é o anodo, porque eu conheço esse elemento que está aqui. Para eu encontrar, né, se eu tiver dúvida depois saber qual que é o catodo e o anodo nessa simbologia que está aqui, ó, nesse símbolo que está aqui, eu posso fazer simplesmente um X aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui, né, um elemento chamado um A. Então, aqui eu tenho um A de anodo e aqui eu tenho um K de catodo. Então, dá para ver que eu tenho aqui um A de anodo e aqui um K de catodo. Perfeito? Posso fazer um teste para verificar também onde está o anodo e o catodo, utilizando um ohmímetro. Então, eu posso utilizar um ohmímetro para fazer esse teste aí. Então, se eu pegar um ohmímetro lá e colocar aqui, né, a ponta vermelha positiva, né? Então, aqui seria a ponta vermelha positiva do ohmímetro. Então, tá aqui. Vou pegar aqui. Ou seja, onde eu tenho o positivo do ohmímetro, e desse lado aqui eu colocar a ponta preta, eu vou medir o quê? Vou medir aqui uma resistência relativamente baixa, quando ele está polarizado com o positivo desse lado e o negativo desse aqui. Se eu fizer o inverso disso daí, se eu fizer o inverso, ou seja, colocar a ponta preta desse lado aqui e a ponta vermelha desse lado, né, eu vou ter uma resistência alta. Então, vou saber que aqui vai ser o catodo e que aqui vai ser o anodo do diodo. Outros tipos de diodo. Tá? Outros tipos de diodo. Então, tem o diodo próprio para trabalhar na região Zener, chamado de diodo Zener.
Tem um diodo que a gente conhece e vê frequentemente nos equipamentos, aí, que é o diodo emissor de luz, chamado LED. Então, esse aqui é o meu LED, Light Emitter Diode. Então, tá aqui o LED. E tem os arranjos de diodos, né? Então, que a gente chama de arrays. O diodo Zener, né, ele tem esse símbolo que está aqui. E como eu disse, ele vai trabalhar nessa região de funcionamento aqui. Ou seja, por isso que ele está colocado, polarizado inversamente, né? Mas na verdade é a forma de polarizar dele. Então ele é fabricado justamente para que eu tenha esse tipo de comportamento aqui, né? Ou seja, faça o grampeamento dessa tensão VZ aqui, ó, que é importante, para fornecer tensões constantes, né, para um determinado circuito. Então ele vai as tensões comuns de Zener vão de 1,8 volts até 200 volts, dependendo do diodo. O símbolo dele, então, do diodo Zener é esse. A polaridade dele é essa. E ele pode ser representado por uma bateria e uma resistência Zener. Uma bateria com uma tensão Zener e uma resistência Zener. Ou simplesmente, se eu ignorar isso daqui, essa resistência Zener aqui, ele pode ser então uma tensão constante Zener. E essa é a representação dele que está no diodo para esse elemento que está aqui. Então, eu trabalhando nele, vou trabalhar com ele na área de funcionamento, onde a tensão reversa que eu vou aplicar para ele tem que ser maior, né, do que esse valor aqui, o V0. Ele vai deixar fixo nesse valor, no V0 que está lá. O diodo emissor de luz, né, ou Light Emitting Diode, né, como eu disse para vocês lá, o LED, famoso LED, tá? Ele é polarizado diretamente. Então já tem essa polarização que está aqui. E o símbolo dele tem esses dois elementinhos aqui, dizendo que ele emite luz. Então, assim, ele funciona normalmente como aquele diodo lá, só que ele tem outros parâmetros, né, de configuração. Então, para que ele funcione bem, a polarização direta dele é maior do que, né, tem que ser maior do que o 0,7, e também ele tem que estar entre 2 e 3 volts. As curvas dele, então, pode dar uma olhada aqui, ó, de funcionamento, ele tem que superar aquela tensão de 0,7 aproximadamente aqui, mas ainda ele não vai acionar ainda, não vai acender. Ele só vai acender depois que ele atingir aqui os valores, né, nessa faixa de 0 a 3 volts que está aqui. Então aí a partir daí ele tem um funcionamento normal aqui, que é de acendimento nessa região que está aqui, ó. Se eu colocar uma tensão de 2 volts, ele vai ter um acendimento mais fraco. Se eu colocar uma tensão maior do que 2 volts aqui, ó, aumentando aqui, ele vai aumentando a intensidade luminosa dele. Se eu colocar uma tensão muito alta, ele queima. Por quê? Por causa da corrente que vai passando por ele lá. Tá? No array de diodos, eu tenho então múltiplos diodos que podem ser encapsulados juntos. Né? Nesse caso aqui, eles são encapsulados por um ponto em comum. Né? Esse ponto em comum é esse daqui. Ou seja, todos os anodos desse diodo aqui são ligados nesse ponto, e a partir daí eu tenho ali os outros pontos disponíveis para o circuito. Como é o anodo que está sendo conectado em comum, né,
tipicamente ele é chamado de anodo comum. Posso ter ele encapsulado num circuito integrado, então esse aqui é um circuito integrado, né? Onde eu tenho aqui, então, vários pontos disponíveis entre uma rede de diodo aqui e os pontos em comum. Então eu tenho um ponto em comum aqui no anodo e tenho um ponto comum aqui no catodo, né? Então eu posso utilizar esse lado de diodos ou desse lado de diodos, conforme a aplicação. Então eu tenho um circuito integrado aqui mais versátil aqui, que compõe o quê? 8, né, diodos disponíveis para serem utilizados aí, para cada lado. Mas no final das contas são 8 ou catodo comum, 8 ou anodo comum, ou intercambiando cada um deles individualmente aí, utilizando os pontos aqui. Ok, pessoal? Por enquanto é só.